aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o jogo de ontem, né, entre Boston Celtics e Miami Heat. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse jogo simplesmente fantástico e vamos falar sobre o Jimmy Butler, né, porque tá na hora de falarmos um pouquinho sobre o Butler. Seguinte, ontem nós vimos um dos finais de jogo mais absurdos dos últimos anos, né? O final do jogo de ontem entre Celtics e Heat foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, né? Tranquilamente foi um dos, se não o momento mais marcante da temporada até o momento, né? Foi algo simplesmente fantástico. Faltando ali 3 segundos para o jogo terminar, o Jimmy Butler sofreu uma falta do Al Horford na linha de 3 e foi para o lance livre, com o Miami perdendo por 2 pontos, né? Então, assim, faltando 3 segundos, o Jimmy Butler teve 3 lances livres para cobrar, com seu time perdendo por 2. Então, o Butler poderia, né, ter virado o jogo e ele conseguiu, né? Porque o Butler teve um sangue frio absurdo e converteu os seus 3 lances livres, colocou o Miami 1 ponto na frente, faltando 3 segundos para o jogo terminar. E detalhe, jogo em Miami. Tudo favorável para o Heat vencer e fechar a série. Bom, mas não foi o que aconteceu. Como todos vocês sabem, faltando 3 segundos, o Marcus Smart arremessou, errou, só que o Derrick White, com 0.2 no relógio, pegou o rebote, colocou a bola para dentro e deu a vitória para o Boston Celtics e fez o Celtics forçar o jogo 7, meus amigos. E por conta dessa bola absurda do Derrick White, os 3 lances livres que o Jimmy Butler acertou, né, faltando 3 segundos, assim como os 13 pontos que ele marcou nos 4 minutos finais da partida, perderam totalmente o sentido. Ninguém vai se lembrar desses 13 pontos que ele marcou nos 4 minutos finais. Ninguém vai se lembrar desses 3 lances livres que ele converteu. Todo mundo vai se lembrar somente, né, do game winner do Derrick White. E o mais maluco, né, cara, é que nos 4 minutos finais do jogo de ontem, nós vimos algo que fazia tempo que não víamos, que foi o playoff Jimmy em ação. Fazia muito tempo que não víamos o playoff Jimmy. E nos 4 minutos finais do jogo de ontem ele apareceu. Ele apareceu. Nós vimos aquele mesmo Jimmy Butler decisivo da série contra o Bucks, da série contra o Knicks. E esse Jimmy Butler decisivo, cara, não apareceu nos últimos 3 jogos. Mas ontem ele apareceu, né, cara? Mas infelizmente ficou completamente ofuscado por conta do lance do Derrick White. E assim, né, cara, se esse playoff Jimmy tivesse aparecido um pouquinho mais cedo no jogo de ontem, talvez hoje o Miami já estivesse nas finais da NBA. Porque, beleza, ele marcou 13 pontos nos 4 minutos finais, só que pegando aqui os números dele nos primeiros 44 minutos do jogo de ontem, cara, claramente, né, ele não foi o playoff Jimmy durante toda a partida. Nos primeiros 44 minutos, o Jimmy Butler ele teve 3 de 19 no field goal. Né, ele foi completamente anulado pelo Boston Celtics. Claro que ele conseguiu impactar ali de outras formas, né? Tanto que nesses 44 minutos iniciais, ele pegou 10 rebotes, distribuiu 8 assistências, mas ele não foi aquele Jimmy Butler. Ele não foi aquele Jimmy Butler que marcou mais de 50 pontos contra o Milwaukee Bucks. Não foi. Não foi. Simplesmente não foi. O Celtics limitou muito bem, né, os drives do Jimmy Butler. O Butler é um cara que gosta muito de ir pro contato, de atacar a cesta. Só que o Celtics ontem, com Al Horford, com Robert Williams, limitou muito bem os drives do Butler. E como o seu arremesso não estava caindo, meio que ele não conseguiu pontuar direito. Pontuou nos 4 minutos finais, só que nos 44 minutos iniciais ele não conseguiu pontuar. E no segundo tempo do jogo de ontem, ficou muito nítido que o Jimmy Butler meio que desistiu de atacar o Horford e o Robert Williams. Na maioria das vezes em que o Butler foi marcado por esses dois caras, ele girou, né? Ele girou e encontrou um passe pro Duncan Robinson,
ou pro Kyle Lowry. Ele desistiu de atacar porque ele percebeu que não ia conseguir. E beleza, ele achou bons passes, ele gerou jogo, só que o melhor Miami Heat, meus amigos, e isso é inegável, o melhor Miami Heat é quando tem o Jimmy Butler sendo cestinha. É quando tem o Jimmy Butler marcando 30 pontos no jogo. Esse é o melhor Miami Heat. O melhor Miami Heat não é quando tem o Jimmy Butler passando bem a bola. Não é. Ele ajuda? Ajuda pra caramba, só que não é o que faz o Heat, sabe, vencer. Para o Heat vencer, principalmente um adversário duro contra o Celtics, o Heat precisa da melhor versão do Jimmy Butler, que é a versão cestinha, que é a versão playoff Jimmy. E é importante a gente dizer, tá? É importante eu deixar muito claro aqui pra vocês, que eu não tô colocando a culpa da derrota de ontem nas costas do Jimmy Butler. Não. Ele teve culpa no cartório por conta desses 44 minutos iniciais que não foram tão bons? Tem. Só que ele não foi o único culpado, né? Dá pra gente culpar, por exemplo, o Duncan Robinson, por conta das 2 bolas que ele errou no quarto período. Ele errou 2 bolas na reta final do quarto período que não dava pra errar. A gente pode culpar também o Gabe Vincent, que ficou pendurado em faltas. A gente pode culpar também um Kyle Lowry que não fez nada, um Bam Adebayo que foi jantado pelo Celtics. Pô, o Bam Adebayo ontem ficou 4 de 16 nos arremessos de quadra, foi jantado completamente. Então eu quero deixar claro, não tô colocando a culpa no Jimmy Butler, somente no Jimmy Butler, mas é óbvio que se ele tivesse sido o playoff Jimmy desde o início do jogo de ontem, muito provavelmente o Miami teria se classificado ontem, porque nos 3 jogos iniciais da série, onde o Miami venceu, o Butler foi o playoff Jimmy. O playoff Jimmy entrou em ação nesses 3 jogos iniciais. Nos 3 primeiros jogos da série, ele teve 26 pontos de média, 7 rebotes, 6,3 assistências, 3,7 roubos de bola e 46% no field goal. Já nos 3 últimos jogos, onde o Miami perdeu, incluindo 2 jogos em casa, o Butler teve 22,3 pontos de média, 8,3 rebotes, 6 assistências, 1,3 roubos de bola, então o impacto defensivo do Butler caiu muito, e apenas 36,5% de field goal. Entendeu? Então, de novo, eu não tô colocando a culpa da derrota de ontem no Jimmy Butler, mas é óbvio, é um fato que se ele tivesse sido o Jimmy Butler da série contra o Bucks, da série contra o Knicks e dos 3 primeiros jogos da série contra o Celtics, se ele tivesse sido esse Jimmy Butler desde o início do jogo de ontem, o resultado provavelmente teria sido diferente. Teria sido diferente. O Jimmy Butler, ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar. E se ele não conseguir ativar o modo Playoff Jimmy no jogo de amanhã, no jogo 7, em Boston, pode ser que o Miami se torne o primeiro time na história da NBA a tomar uma virada nos playoffs depois de ter aberto 3-0. Se o Playoff Jimmy não aparecer amanhã, ou se ele demorar muito para aparecer, assim como demorou para aparecer no jogo de ontem, pode ser que o Miami tome uma virada simplesmente histórica. Pode ser sim. Então, eu queria que dar essa minha opinião, né, dar esse meu ponto de vista sobre o Playoff Jimmy, né, sobre a ausência do Playoff Jimmy, e eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo que ontem o Jimmy Butler demorou para ativar o Playoff Jimmy? Você concorda que se ele tivesse ativado esse seu modo apelão mais cedo, o Celtics não teria ganho o jogo? Você concorda com isso ou você discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para seus amigos. E é isso, né, gente? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.